Vamos seguir repercutindo então um pouco da visão de Jeremy Powell com relação a esse cenário, um pouco dessa decisão do FONC que saiu agora há pouco às 3 horas da tarde. Eu chamo o nosso colunista aqui do CNN Money, Aode Cunha. Tudo bem, Aode? Bem-vindo, boa tarde para você. Tudo bem, Muriel. Boa tarde para você e para quem nos assiste. Queria entender o que você achou da justificativa de Jeremy Powell e dessas sinalizações que ele faz nesse momento, sinalizações que mexeram com o mercado aí nos últimos minutos. Muriel, mexeram porque o mercado, como você comentou antes, ele estava já precificando, né? Quase que, assim, com muita probabilidade, mais uma redução de juros em dezembro, né, e talvez mais alguma no início lá de 2026. O que o Powell falou, que não deixa de ser uma novidade em relação a comunicados anteriores, talvez só num tom um pouco mais cauteloso do que as outras vezes, mas ele tem sido cauteloso em chamar a atenção que o Banco Central continua muito atento ao tema de inflação e que, apesar da inflação acumulada, né, ela ter se reduzido em relação a patamares, principalmente dos últimos 24 meses, mas ainda está distante, né, dos 2% de meta, que é a meta de inflação do Banco Central americano. Tem um componente de incerteza também em relação às próprias tarifas, né? O Trump toda hora está mexendo no nível de tarifas. Se tem uma dúvida se em algum momento isso não vai se repercutir em pressão inflacionária adicional, se essa pressão inflacionária adicional vai ser simplesmente de uma vez, quando as tarifas maiores forem efetivamente praticadas, ou se isso vai continuar. Então, o que ele está chamando a atenção é que tem um quadro de incerteza pelo qual a autoridade monetária, o Banco Central americano, não quer se comprometer peremptoriamente de que vai ter uma outra redução de taxa de juros. E aí o mercado reage dessa forma, porque tinha, né, até agora, uma convicção de que essa nova rodada de juros de redução de juros já estava garantida para dezembro. Interessante porque enquanto a gente conversa aqui, Jeremy Powell está na coletiva de imprensa ainda e ele acabou de falar o seguinte: cortamos 25 pontos base nas últimas 2 reuniões e há forte sentimento de que é hora de pausar. E aí a gente tem S&P 500 já despencando de novo 0,31%, uma apreensão muito grande sobre essa possibilidade. Sem dúvida, um movimento contrário ao que o próprio Donald Trump também tem falado e debatido ao longo aí de todo esse ano, criticando Jeremy Powell também com relação a isso. A gente teve, por exemplo, nessa reunião, apenas um membro do Fed, do FONC, que fez uma sinalização de manutenção dos juros. A maior parte realmente fez a manutenção de corte de 0,25. E aí a gente percebe que o Federal Reserve segue ainda muito às escuras, né? Porque a gente tem comentado o fato de que Jeremy Powell, toda reunião ele falava isso. Olha, eu preciso depender de dados, eu dependo de dados para tomar as decisões. Só que os dados completos não estão vindo, né, hoje? Eles não estão vindo por 2 razões. Primeiro, porque tem o shutdown, né? O shutdown limita uma boa parte da base de dados mais presentes, né, atuais, que o Banco Central tem acesso. O Banco Central americano tem acesso a outras fontes de dados, evidentemente, mas uma parte fica mais restrita. Mas não é só isso. Tem uma espera do Banco Central, principalmente por ter um cenário mais claro sobre nível de atividade nos Estados Unidos, taxa de desemprego e principalmente nível de preços, né, que no final é o que o Banco Central quer controlar. O tema das tarifas ele é né, porque desde fevereiro, quando Trump fez o primeiro anúncio e depois passou a negociar com diferentes blocos, países, toda hora esse nível de tarifas ele está mudando. Às vezes sobe, diminui, com China, né, que é muito relevante, já se teve falando em mais de 100%, depois recuou, agora tem um encontro, provavelmente hoje de noite, né, entre hoje e amanhã, do presidente americano, primeiro-ministro chinês, e não tem ainda um período suficientemente longo para ver o impacto disso sobre a inflação. Então, assim, a decisão, que é uma decisão com exceção de um voto, como você comentou, mas que foi unânime de redução de 0,25%, tem mostrado de uma maneira geral o FONC, né, que é o cupom lá dos Estados Unidos, do Fed, é bastante cauteloso. Quer dizer, não é o que o Powell está falando não é uma opinião só dele, é uma opinião que é da maioria dos membros que votam pelas decisões de juros nos Estados Unidos.
Perfeito. E aí, diante desse cenário, eu até queria entender, porque a preocupação principal quando a gente olha para a necessidade de corte de juros é por causa do emprego, né, Odi? A gente tem visto os dados do payroll que saíram meses atrás, principalmente lá em agosto, que fizeram com que se repensasse muito o cenário de manutenção da taxa de juros. Agora a gente tem o Jeremy Powell falando que eles estão avaliando a possibilidade de talvez deixar a taxa do jeito que está, pelo menos por um ciclo, para repensar aí novos cortes a partir do momento que a gente está vendo aí e tentar entender o momento que está sendo passado nesse momento, né? E aí, tô de olho também nesse cenário, porque o que Jeremy Powell disse é que o mercado de trabalho não está em declínio rápido, mas sim desaceleração lenta. E é um ponto de vista interessante, porque a gente não estava acompanhando isso. A gente tinha a maior parte dos especialistas falando que, olha, está declinando de forma muito rápida o mercado de trabalho. Eu queria ver como é que você enxerga esse cenário também, Audi. É uma questão de percepção, assim, sobre essa intensidade e velocidade, né? O Jeremy Powell, né, há um mês e meio atrás, fez um anúncio, né, importante sobre uma mudança de olhar da política monetária. E talvez aí o mercado tenha ficado, talvez, excessivamente otimista, porque naquele momento, quando ele fez essa declaração, ele disse que a política monetária começaria a olhar não só para a inflação, né, que ainda está distante da meta de 2%, mas com um pouco mais de cuidado e de atenção para a evolução da taxa de desemprego. Né? E ao falar isso, o mercado, eu acho que pôs uma atenção maior no tema da taxa de desemprego, que começava a aumentar, mas é importante dizer que ela vinha aumentando de uma mínima histórica de décadas nos Estados Unidos, ali próximo de 3,5%, 3,6%. Né? Ela já está acima de 4%, mas ainda não é uma taxa elevada em relação aos padrões de longo prazo da economia americana. Então, é uma questão de interpretação. Se o mercado e quem olhar for ver em relação às mínimas de desemprego, lá atrás dos Estados Unidos, a taxa está mais alta, mas ela não é ainda no nível tão alto, né, que possa colocar, talvez, o tema de alívio da taxa de desemprego por parte da política monetária como algo maior do que o controle da inflação. Eu acho que o Banco Central está dizendo que ele vai ter que dosar e vai equilibrar as duas metas. Né? A meta principal, que é a meta formal dele, da meta de inflação, e olhando para a taxa de desemprego, que parece, nesse momento, gerar atenção, mas não assusta tanto o Banco Central para fazer um movimento mais agressivo e mais contínuo de redução de taxa de juros. E, ao mesmo tempo, tem essa preocupação com relação à inflação. E aí eu queria te ouvir sobre esse cenário, porque Jeremy Powell está falando nesse momento que as tarifas demoram a afetar as cadeias de produção e, por isso, demoram a atingir a inflação. E a gente tem falado sobre isso já há bastante tempo. Jeremy Powell tem falado sobre isso, mas na última reunião eu lembro que ele chegou a dizer que o impacto das tarifas não foi tão grande quanto estava sendo esperado. Mas agora, diante de tanta incerteza, a gente tem Jeremy Powell de novo preocupado com esse cenário de inflação e tarifas. Sim, o tema das tarifas, e de novo, a gente precisa lembrar que o objetivo do Banco Central, ele está olhando para a atividade, evidente, desemprego, mas ele tem um compromisso que o mercado entende, que é a meta de inflação. Ele precisa, em algum momento, mostrar que essa meta vai convergir para 2%. Né? A meta aqui na inflação do Brasil, aqui, que é 3%, lá nos Estados Unidos é 2%. Então, eles estão distantes da meta. Dito isso, o tema das tarifas é uma compreensão clássica, né, de macroeconomia, que quando você tem um aumento de tarifas generalizado sobre bens, produtos importados de um país, você tem uma pressão sobre os preços sobem. Mas aí tem uma outra discussão. O que acontece? Os preços sobem num momento só e ficam neste novo patamar, ou você continua com um movimento constante de aumento de preços a partir desse aumento de tarifas. O que o Jeremy Powell falou lá atrás é que a primeira avaliação deles é que esse movimento de aumento de tarifas ia gerar uma pressão inicial sobre a inflação, mas que isso depois seria suavizado, amortecido, você não teria um processo generalizado e contínuo de inflação. Por outro lado, como não tem uma definição plena ainda, e há várias negociações que estão andando, a principal delas, Estados Unidos e China, e ninguém sabe qual é esse nível de tarifa, eu acho que a outra ponderação que está sendo feita é que vai precisar de mais tempo para saber qual o efeito final desta elevação de tarifas nos Estados Unidos sobre a inflação. Então, é mais um sinal de cautela e de justificativa para explicar, talvez, essa pausa aí em dezembro.
E Aode, para a gente encerrar, queria entender a sua percepção e o que a gente pode esperar do encontro entre Donald Trump e Xi Jinping, que vai acontecer na quinta-feira, no caso quinta-feira lá, aqui ainda nessa noite. Como é que está essa expectativa? O que você espera para essa reunião? Olha, eu acho que o sentimento mais recente, essas coisas, principalmente com Trump negociando, sempre mudam a toda hora, né? Mas o sentimento geral, o sentimento do mercado, é que vai ter um distensionamento, né, em relação ao momento mais agudo ali nas últimas semanas, quando o Trump foi bastante incisivo, criticando as medidas da China, principalmente de restrição à exportação de terras raras, né, que são matérias-primas muito importantes para a indústria americana, e dizendo que, então, se fosse isso mesmo, ele ia levar tarifas de importação da China para cima de 100%. Agora, o tom das últimas falas tem sido mais a menos, e mais do que isso, né? O próprio Trump disse que acredita que vai se chegar num acordo com a China. Se conseguir chegar a um acordo, né, com um nível de tarifa que não vai ser aquele pré-Trump, mas também não vai ser esse nível perto de 100%, eu acho que passa uma mensagem mais positiva, né, de calma, num cenário do comércio global. E aí eu acho que os mercados vão reagir bem em relação a isso. Mas, enfim, se tratando desse tipo de negociação comercial, nós vamos ter que esperar até amanhã para ver efetivamente qual é que vai ser o resultado final desse encontro. E a gente repercute ao longo aí dos próximos dias. Obrigada, viu, Aode? Bom trabalho para você, boa quarta-feira também. Obrigado para você também, Muriel, e para todo mundo que nos assiste aqui. Obrigada, boa tarde.